Se você ouvir miados, mesmo sem ter gato em casa, é melhor fechar bem as janelas hoje. Essa história não é lenda. E no final eu vou te mostrar o que encontrei dentro da casa onde os gatos desaparecem e o que aconteceu quando eu tentei sair. Fica até o fim, porque se você parar no meio, você pode levar essa maldição com você. O nome da cidade é Barro Azul. Você não vai achar ela nos mapas modernos. E mesmo que ache, o que esconde lá não aparece no Google. Eu fui parar lá atrás de uma história simples sobre desaparecimento de gatos. Só que o que encontrei foi uma casa viva. Uma casa que prende memórias, pessoas e até o tempo. E se você já perdeu um gato sem explicação, talvez ele esteja lá dentro, esperando. Mas antes de continuar, faz o seguinte: se você gosta desse tipo de investigação sombria, com histórias reais ou quase reais, já deixa seu like e se inscreve aqui. Isso ajuda o canal a continuar explorando os lugares que ninguém mais quer pisar. Agora respira fundo e entra comigo nessa casa, porque a partir de agora não tem mais volta. Barro Azul. Um nome bonito para uma cidade onde quase ninguém mais sorri. A primeira vez que eu ouvi falar desse lugar foi num fórum antigo sobre histórias não explicadas. Um usuário chamado Gatalheio77 escreveu: "Meus 3 gatos sumiram. Todos foram vistos pela última vez indo em direção à casa da Rua das Oliveiras. Ninguém entra lá. Ninguém sai. Mas os miados continuam." Era só isso. Nenhuma resposta, nenhum comentário. Só silêncio. E isso bastou para me despertar. Porque cidades pequenas escondem segredos grandes. E essa história parecia diferente. Não era só lenda urbana. Tinha dor ali. E eu sou movido por esse tipo de coisa. Fiz as malas e fui até lá. Se você já ouviu falar de alguma casa que segura o que é esquecido, comenta aqui embaixo. Quero saber o que você já viveu também. A viagem até Barro Azul foi mais esquisita do que eu esperava. À medida que me aproximava da cidade, o sinal de celular foi sumindo. O ar parecia mais pesado. A neblina surgiu do nada e parecia não ir embora nunca. Como uma cortina branca que impede você de ver o que não deve. Cheguei já de tarde e a cidade parecia vazia demais para uma quinta-feira. Casas simples, com janelas fechadas, um ou outro morador na calçada que rapidamente virava o rosto quando eu passava. Parei num bar pequeno e pedi um café. Fui direto ao assunto. Perguntei sobre a casa da Rua das Oliveiras. O silêncio foi imediato. O garçom parou de secar o copo, um senhor que lia jornal baixou os olhos. Depois de alguns segundos, um homem mais velho se aproximou. Sussurrou: "Você não devia estar aqui por causa disso." "Por causa de quê?" "Da casa." "Mas por que todo mundo evita?" Ele olhou em volta, se certificando de que ninguém ouvia e disse: "Porque ela lembra o que a gente esqueceu." Antes que eu pudesse perguntar mais, ele saiu pela porta e desapareceu na névoa. Naquela mesma noite, fui até a tal rua, Rua das Oliveiras. Era a única via da cidade que subia direto para o morro. Casas antigas, de alvenaria descascada. E no fim da rua, ela. A casa, isolada, com um pequeno jardim tomado por ervas daninhas. Janelas trincadas. Portão de ferro amarrado com um arame farpado. Mas o pior era o som. Miados. Muitos. Longos. Profundos. Miados como se os gatos estivessem chamando alguém. Ou lamentando. E o som não vinha de fora. Vinha de dentro da casa. Como se o lugar fosse oco e os gatos vivessem nas entranhas das paredes. Fiquei parado ali, olhando. O portão balançava com o vento. As janelas pareciam me observar. E foi então que vi uma figura na janela do segundo andar, pequena, silenciosa, me olhando. Quando percebi, a cortina fechou sozinha. Voltei pro hotel e passei a madrugada inteira acordado. Algo naquela casa não saía da minha cabeça. Tentei buscar registros antigos, notícias locais. Nada.
Barro Azul não tinha site oficial, nem jornal online. Era como se a cidade tivesse parado no tempo. Na manhã seguinte, falei com a dona da pousada, uma senhora simpática que evitava me olhar nos olhos. Perguntei se ela conhecia a casa. Ela hesitou. Depois respondeu: todo mundo aqui conhece, mas ninguém fala. Por quê? Ela respirou fundo. Porque todo mundo perdeu algo ali. Você perdeu? Ela fez que sim com a cabeça. Minha gata, Pretinha, sumiu há 11 anos. Foi a última vez que eu ouvi o som do sininho no pescoço dela. Aquele som, ainda escuto vindo de lá. Ela apontou pela janela. O topo da rua era visível mesmo à distância. E mesmo ali, no silêncio da manhã, eu podia jurar. Ouvia um miado distante. No terceiro dia, tomei coragem e fui preparado. Celular carregado, gravador ativado, uma lanterna e o velho colar de sininho que a pouseira me deu, com os olhos marejados, dizendo: se ouvir ele tocar, corre e não olha para trás. Subi a rua devagar. O sol não atravessava bem a neblina. Tudo era meio cinza, meio estático. Diante da casa, o portão estava aberto, sem empurrar, sem cortar arame, apenas aberto. Entrei. O jardim estava seco, mas havia marcas no chão, como pequenas pegadas de gato, molhadas, em terra seca. A porta da frente, entreaberta. Empurrei com cuidado. Ela cedeu com um rangido baixo. E lá dentro, o vazio. Mas não era um vazio comum. Era um silêncio que parecia escutar você. Cada passo, cada respiração. No chão, tigelas de água e ração, cheias. As paredes, riscadas, garras, linhas paralelas por toda parte. No teto, nas portas. Segui pela sala até encontrar uma escada. Subi devagar. Os degraus rangiam e parecia que algo me acompanhava, mesmo invisível. No topo da escada, um corredor estreito. 4 portas, 3 fechadas, uma entreaberta. Empurrei com cuidado. Era um quarto infantil. E aqui, tudo mudou. As paredes estavam cobertas de desenhos. Centenas, todos feitos à mão com lápis de cor. Em todos, o mesmo padrão. Um menino, um gato, uma casa. Às vezes o menino sorria. Às vezes estava sozinho. Em alguns, só o gato olhava de dentro da casa. Em outros, o menino estava olhando de dentro do espelho. Assinatura no canto: Lucas. Não havia datas, mas o papel estava envelhecido, amarelado. Alguns tinham rasgos, outros estavam quase colados na parede de tanta poeira. No canto do quarto, uma pequena estante com brinquedos antigos. Um ursinho sem óleo, uma mini escavadeira e em cima um colar com pingente em forma de pata. Azul. Toquei no pingente. E tudo parou. A casa desapareceu ao meu redor. Fechei os olhos por instinto. Quando abri, não estava mais no quarto. Estava no quintal. O sol brilhava. Pássaros cantavam. O cheiro era de mato recém-cortado. À minha frente, uma criança, sentada, desenhando. Lucas. Ele levantou os olhos para mim. Sorriu. Você voltou. Tentei falar, mas minha voz não saía. Era como se eu estivesse apenas assistindo. O menino se levantou e correu atrás de um gato preto que apareceu do mato. O gato andava devagar. Olhava para trás como se quisesse ser seguido. Lucas o seguiu. E quando passou por um pequeno arco no quintal, desapareceu. Tudo ficou escuro. Quando acordei, estava deitado numa cama. O teto tinha rachaduras em forma de garras. Levantei.
A casa agora parecia nova. As paredes limpas, o chão encerado, o sol entrando pelas janelas. Desci as escadas, que agora estavam ali de novo. Na cozinha, uma mulher servia chá. "Senta, Lucas", disse ela sem me olhar. "Não sou o Lucas", tentei responder, mas minha voz saiu infantil. Corri até o espelho mais próximo. Era eu, mas com 8 anos. O colar azul estava no meu pescoço. A mulher se virou. Era Ofélia, mais jovem, com olhos serenos, mas tristes. "Você voltou como prometeu." "Eu não lembro de prometer", sussurrei. Ela apenas sorriu. "A casa guarda promessas melhor que as pessoas." Naquela noite, sonhei. Ou achei que estava sonhando. Vi dezenas de gatos reunidos num sótão, olhos brilhando no escuro. No centro, o mesmo gato preto, o primeiro, o original. Ele falou, não com voz, com presença: "Você é um de nós agora." E então, entendi tudo. Barro Azul não esquecia os gatos. Os gatos lembravam de tudo. Eles eram os guardiões da memória, da dor, dos traumas. Eles protegiam as promessas quebradas, e a casa era o ninho da lembrança. Acordei de novo, mas já não sabia mais quantos dias haviam se passado. Fui até a porta da frente. Abri. Barro Azul estava congelada. As árvores não se mexiam. O ar não soprava. O tempo parado. Voltei. No quarto de Lucas havia um novo desenho. Eu, de costas, parado diante da casa. No canto, a assinatura: Lucas. E aí, eu pergunto: se você estivesse preso numa casa onde o tempo não passa e onde memórias ganham vida, conseguiria sair? Conta aqui pra mim. Se isso já te arrepia, deixa seu like. Se quer ouvir mais histórias que mexem com a sua mente e alma, se inscreve para não perder os próximos episódios. Mas tenha cuidado. Às vezes, os segredos que você procura são os que não deveria encontrar.